Olá, alunos de Gestão Ambiental e Florestal. Nesta aula iremos tratar sobre os sistemas de gestão ambiental e indicadores de desempenho ambiental. Tá? Eu sou o professor Arthur e vou apoiar vocês nesse estudo. Pessoal, a primeira questão importante a se entender é o contexto da importância dos debates acerca da sustentabilidade e o espaço que a questão ambiental vem ganhando no cenário, não só no cenário acadêmico, mas também no cenário empresarial, no cenário dos mercados, tá? Esse movimento ele surge aí na década, assim, tem um histórico antigo, mas desde a Revolução Industrial, mas a gente tem um chamado marco de nova consciência ambiental a partir de algumas transformações culturais que aconteceram na década de 60 e 70. Tá? Então, um dos marcos aí foram as questões dos acidentes ambientais relacionados a empresas, a indústrias, né? Que vieram crescendo depois da Revolução Industrial e vieram ampliando a sua capacidade de produção e novas tecnologias foram desenvolvidas, mas houveram acidentes tanto nos oceanos quanto impactos em áreas industriais urbanas que marcaram, é, prejudicaram bastante a questão da, do meio ambiente e também o meio ambiente incluindo o ser humano como parte dele. Há impactos à saúde humana, impactos à vida de fauna e da flora, né? A poluição de mares, rios, solos. Então, houveram alguns acidentes aí que chamaram a atenção do público em geral, da sociedade civil. E a partir disso, reuniões e conferências passaram a ter essa pauta como uma das mais importantes, tá? Após isso, né, são décadas de discussão, mas outros marcos importantes e o Brasil foi parte disso é a Rio 92, né? Então, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente que começou e teve um marco aí em 1992 no Rio de Janeiro. E ali houve um grande manifesto da sociedade e dos países, né, acerca do compromisso com a sustentabilidade. E inclusive bolou-se ali uma Agenda 21, né, que foi o fruto dessa conferência, trazendo ali uma agenda e compromissos, metas, né, para a questão sustentável. Tá? É, essas metas, esses compromissos, eles são firmados, mas nem sempre são desenvolvidos, né? São praticados. E essa é uma questão que permanece, um debate que permanece. É, e aí a questão com relação às empresas é que essa cobrança dos clientes, da sociedade tem aumentado, né? Então as empresas hoje não podem se pautar apenas em produção, né? E aí fala assim, mas o objetivo é lucrar. Mas cada vez mais a questão ambiental tem cobrado no mercado, tem colocado no mercado exigências, né, para a venda de produtos. Então, hoje um produto para ser exportado, ele tem uma série de exigências, incluindo as exigências ambientais. Isso por quê? Porque existe um aumento da conscientização do consumidor, né, na escolha dos produtos que ele irá utilizar. Sempre que nós tivermos dois produtos, vamos optar por aquele que a empresa não está degradando, não está prejudicando ou desmatando, né? Inclusive a questão de carnes do Brasil tem a exportação de carne, ela tem vários tipos de exigências, né? E inclusive alguns países exigem que não seja área de produção fruto de desmate, por exemplo.
É claro que ainda tem muito que se desenvolver, mas a questão ambiental tem ganhado destaque, tá? Então, as empresas, as instituições, os países, as organizações, os mercados têm cobrado que as empresas tenham práticas mais limpas de produção e façam as certificações em torno disso, tá? E mantenham também a redução de insumos e de gastos com recursos naturais. Então, se uma empresa consegue manter uma produtividade ou aumentar essa produtividade e reduzir gasto de água, de energia, de produtos, insumos, com práticas, tecnologias, então isso é bem visto nesse mercado, tá? E aí surge uma pergunta, né, que é o título da aula. O que seriam sistemas de gestão ambiental, tá? O que é um sistema? O que é gestão? E o que seria a gestão ambiental? Na aula passada nós estudamos o que é gestão, né? Sinônimo de administração, do manejo, da ordenação. E o que seria um sistema, né? Sistema surge da ideia de estrutura organizada, né? Com fluxos de processos e trabalhos bem definidos. Então, um sistema é uma coisa funcional, né? Que está presente em toda aquela organização. Então, quando você tem um sistema de gestão ambiental, porque uma coisa é você fazer a gestão, a administração ambiental de uma empresa. Outra coisa é você possuir ou aplicar um sistema de administração e gestão. Tá? Então, o sistema ele se baseia em uma norma bem definida, uma estrutura bem definida de como praticar essa gestão. E esse sistema vai ajudar as empresas a identificar, gerenciar, monitorar e controlar questões ambientais de maneira holística, ou seja, de uma visão macro global. O sistema de gestão ambiental pode ser descrito como uma metodologia, então é uma metodologia, pela qual as organizações atuam de maneira estruturada sobre suas operações para assegurar a proteção do meio ambiente. Tá? Então temos um exemplo aqui de vídeo, né, sobre gestão ambiental da empresa Tramontina. Vamos assistir rapidamente. Olhar a natureza todos os dias e entender que somos parte dela e ela é parte de nós. Na Tramontina, o comprometimento com a gestão ambiental está em todas as etapas de produção. Um compromisso garantido pelo Comitê Ambiental e formalizado em um manual de conduta para alinhar os procedimentos de todas as unidades Fabris. Equipes de apoio são encarregadas de incentivar a redução de consumo, a otimização da produção e a redução de descartes. Ações proativas da empresa com foco já no início dos processos industriais. Antes de serem liberadas no ambiente, as emissões atmosféricas são tratadas e neutralizadas por meio de equipamentos específicos. Os resíduos gerados nos processos produtivos que não podem ser reutilizados internamente são separados e preparados para serem processados por recicladores. Os resíduos perigosos são depositados em uma vala totalmente impermeabilizada que evita a contaminação do solo e das águas. Os resíduos não recicláveis e não perigosos vão para aterros que, ao chegar ao limite, são lacrados e ajustados para recompor o relevo natural. Os resíduos de madeira são aproveitados na geração de energia. Essencial à vida, a água é uma prioridade nas ações de gestão ambiental da Tramontina. Toda a água utilizada nas empresas recebe tratamento. E boa parte dos volumes usados nos processos é proveniente de captação da chuva e de reuso de efluentes tratados. A preocupação com a natureza também está presente na manutenção de florestas de produção e áreas de preservação permanente.
Algumas unidades produtivas são certificadas na ISO 14001, o que comprova a qualidade da gestão ambiental da empresa. Para a Tramontina, o prazer de fazer bonito é deixar um legado sustentável para as gerações que estão por vir. Então, um exemplo bem bacana aí, né, de práticas relacionadas a todo o sistema de gestão ambiental. Meu nome é Tatiana. Um bom exemplo, né, de sistema de gestão ambiental. Nós vimos ali vários exemplos de gestão de emissões atmosféricas, gestão da água, gestão de resíduos sólidos, enfim. Isso tudo a gente pode debater, né, nos seminários e nas discussões. Então, percebam que um sistema de gestão ambiental, ele aplacaria todas essas questões, né? Então, que exemplos, que modelos que nós temos de sistema de gestão ambiental disponíveis hoje, né? Nós podemos citar aí o Responsible Care, nós podemos citar a norma britânica BS 7750, EMAS Eco Management and Audit Scheme, né? E a NBR ou a ISO 14000, adaptada ao Brasil NBR ISO 14000, tá? Então esses sistemas são amplamente utilizados, internacionalmente empregados para como modelos de sistemas de gestão ambiental, como modelos para certificação e auditoria ambiental, tá? Depois vocês podem pesquisar também no YouTube sobre a ISO 14000. Como foi citado que é esse modelo da ISO, foi citado no vídeo da Tramontina ali também. Qual devemos utilizar? Como citado, a ISO 14000 é a mais amplamente divulgada, a mais difundida, né? A padrão internacional aí. E ela tem aí sua atualização, tem a ISO de 14001 de 2004 com atualização em 2015. E é um dos modelos mais adotados, né? Certificável em forma de requisitos, enfim, compatível com outras normas ISO também. Estabelece requisitos para gerenciamento de sistema de gestão ambiental. Então tem metas, tem documentação, tem todo o processo realmente descrito, né? É um modelo a seguir. Aqui um exemplo de estrutura do modelo de 2004. Recebeu atualizações, mas a ideia é essa. Então você tem objetivos, as referências normativas, termos, requisitos do sistema de gestão ambiental. E aí vai desde os requisitos gerais até a política ambiental que deve ser implementada dentro da empresa, né? Planejamento, implementação, operação e verificação, tá? E aí entra aquele padrão do ciclo de administração, que é planejar, né? PDCA, planejar, fazer, checar e agir para corrigir, né? E aí você tem inúmeros benefícios decorrentes da aplicação desse tipo de sistema. Nós podemos destacar alguns aqui, como por exemplo, já foi citado, acessar a mercados novos, por exemplo, o mercado internacional, que paga melhor. A própria melhoria do processo produtivo, né? A exigência de uma tecnologia que desperdice menos vai te trazer maior vantagem e menores gastos, né? Se por um lado para a implementação você tem um custo de adotar uma nova técnica ou desenvolver uma nova técnica, em médio e longo prazo aquilo vai desenvolver benefícios para a tua produção. Então melhora o processo produtivo e melhora o seu desempenho ambiental, o seu respeito ao meio ambiente e a redução da poluição e desperdício. A sua imagem pública vai melhorar, a sua clientela, você pode fazer o marketing em cima disso e terá operações ou realização de produção mais verde, mais sustentável. Aqui um exemplo de um artigo que foi analisado benefícios e dificuldades da gestão ambiental com base na ISO 14000 em empresas industriais de São Paulo, tá? Na revista de Engenharia de Produção. Então
Então eu só selecionei aqui, eles trouxeram no artigo as hipóteses do que configurariam esses benefícios, né? E quais se confirmaram na prática nas entrevistas com as empresas. Então nós temos assim, aqui uma série de hipóteses, começando aqui pelas hipóteses que se confirmaram, né? A empresa torna-se mais atrativa perante investidores após a certificação ISO 14000. A ISO 14000 motiva os colaboradores a atingirem metas e objetivos ambientais. Influencia positivamente demais processos internos de gestão. Dá preferência à seleção de fornecedores de matérias-primas que possuem também a certificação. Influenciam positivamente a moral dos colaboradores por trabalhar em uma empresa que respeita o meio ambiente e também a imagem diante da mídia e da sociedade. Uma questão que não foi confirmada nem negada propicia o aumento da demanda por bens e serviços produzidos pela empresa. Então, a produtividade, a questão das vendas aí não se beneficiou imediatamente, diretamente dessa adoção de tecnologias, né? Hipóteses que foram negativas, né? Custos da gestão ambiental com base na norma são menores que os custos da gestão com base na ISO 9000, na ISO 14000, que é relativa ao sistema de gestão ambiental. Então, a ISO 9001, que prevê a questão de qualidade, né, tem um custo elevado de implementação, e 14000 também teve o seu custo, também teve um custo de implementação. A empresa obtém redução de custos na contratação de seguros, não foi comprovado que a questão de seguros melhoraram por respeitar o meio ambiente. E facilita o acesso a condições de empréstimos, também não foi verificado, tá? Essa era a hipótese. Existem mais hipóteses aqui. Então, confirmadas, incentiva o desenvolvimento de ações ambientais preventivas, contribui para a redução de consumo de energia, água, gás, óleo de combustível, etc. Hipóteses nem negadas nem confirmadas. Contribui para início e ampliação das exportações, propicia maior confiabilidade na marca da empresa e pode ser negada, contribui para a inovação tecnológica. Não foi confirmado de acordo com esse levantamento. Confirmadas, aumento de custos de uma forma geral para a empresa no gerenciamento do sistema de gestão ambiental com base na ISO 14000 e as mudanças periódicas na legislação dificultam a atualização e cumprimento da ISO. Não. Geralmente a ISO ela acaba sendo mais exigente que a questão ambiental. E aqui, negado, colaboradores são resistentes em relação à auditoria interna ambiental? Não. E ao processo de auditoria externa também não. Tá? Então, um exemplo prático aqui de algumas indústrias, né? Beleza, então nós sabemos o que é um sistema de gestão ambiental. A questão aqui é o que são indicadores de desempenho ambiental. Basicamente, indicador é aquilo que indica, anuncia, torna público, estima alguma informação. Mede o grau de sucesso em relação à implementação de uma estratégia relacionada aí, no caso, às questões ambientais. Reflete os efeitos sobre o meio ambiente dos processos e técnicas adotados, né, para realizar as atividades de organização. E aí a gente não pode confundir o indicador de desempenho ambiental com indicador de desenvolvimento sustentáveis, que a gente vai falar numa outra aula, tá? Então, indicadores ambientais, indicador de desempenho ambiental está associado ao sistema de gestão ambiental, a um sistema como a ISO, tá? Está previsto na norma esses indicadores. Quais os benefícios da utilização dos indicadores? Aqui, questão de satisfação dos clientes, monitoramento do processo. Aqui, benchmarking de processos e atividades. Benchmarking, nós vimos conceitos na última aula. Geração de mudanças. Tá? Então, a gente tem aí a
a troca de informações entre empresas, né, nos processos produtivos de atividades e visando aí o desempenho ambiental. Aqui um outro conceito que é a avaliação do desempenho ambiental de um sistema de gestão ambiental. Então a ISO 14000 prevê aqui na 14031 duas categorias gerais de indicadores a serem considerados na avaliação do desempenho ambiental. Tá? Então a gente tem o ICA, que é indicador de condição ambiental, e a gente tem o indicador de desempenho ambiental, o qual é classificado em gerencial e operacional. Então, condição, como se diz, é o estado em que está a questão ambiental, um fator ambiental, e o indicador é a evolução no tempo entre dois momentos, entre duas situações, né? E aí você tem o indicador de desempenho gerencial e operacional. Tudo isso está na norma ISO 14000. De 31/2004 na página 26 a 37. Aqui um artigo também da revista de Engenharia de Produção sobre indicadores de desempenho nos sistemas de gestão ambiental, né, uma pesquisa teórica. E aqui uma referência também na Natura, né, indicadores apontados pela Natura. Tá? Eu recomendo essa leitura complementar. Eu não vou entrar porque ainda temos muitos assuntos aqui para tratar. Como funciona a certificação da ABNT? Também podem procurar várias referências aí de certificação no Brasil. Tá? Quais as mudanças para ISO 14001 e para ISO 9001, 2015. Aí você tem várias discussões, tá? Com relação às mudanças que ocorreram em relação a 2004 para 2015. Elas geralmente caminham junto, tá? Qualidade de produtos e questão ambiental. Segurança do trabalho, hoje em dia as ISOs estão trabalhando de maneira convergentes, tá? Recomendo assistir pelo menos esse vídeo aqui. Que ferramentas podem ser empregadas para a implementação de um sistema de gestão ambiental, tá? Essa coisa de indicadores de desempenho ambiental vem da ideia de gestão por indicadores, tá? Que é um conceito bem interessante, que basicamente é estabelecer metas e avaliar, acompanhar esses indicadores para ver se você está alcançando, se está tendo melhoria ao longo do tempo, tá? E aí para fazer melhoria de gestão também, além desses de construir bons indicadores, você também tem que entender como funciona a tua empresa, mapear os processos, procedimentos que ocorrem ali dentro, tá? E aí essas duas temáticas aí são importantíssimas. E outra questão é a questão da auditoria, tá? Que nós vamos discutir agora na sequência. E aqui o exemplo da auditoria interna, tá? Bom, auditoria ambiental, ela depende, então, ela trabalha como um instrumento da gestão ambiental e ela que vai ajudar a pilotar o sistema de gestão ambiental. Então, a auditoria ela vai buscar a avaliação desses indicadores, ela que vai fazer processo de coleta de informações e processamento dessas informações. E a gente divide essa auditoria em auditoria interna e externa. Tá? De acordo com a ISO, a auditoria ambiental é um processo temático e documentado de verificação executado para avaliar de forma objetiva as atividades, eventos, o sistema e as condições ambientais especificados, né? E a questão de conformidade de acordo com os critérios estabelecidos para o sistema. Essa ideia de auditoria surge nos Estados Unidos, né, na década de 60, como forma de fiscalização, e hoje é incorporado no sistema de gestão como forma de acompanhamento, de avaliação de administração, né, do sistema de gestão. Então a gente tem, como foi falado, a auditoria interna, que ela é realizada geralmente pela própria empresa, ou pode ser por empresa contratada também, mas é uma fase de preparação
para a auditoria externa, que já é um contrato mais complexo, para fazer a certificação. Tá? Então, geralmente a auditoria interna é executada pela equipe técnica dentro da empresa e a auditoria externa por uma empresa terceirizada, como é o exemplo dessa Boreal Veritas Brasil, que faz certificações. Né? Aqui um exemplo, né, de certificação ISO 14001. Então eles procuram aí, são uma instituição brasileira autorizada, o primeiro órgão autorizado para fazer avaliações relacionadas à ISO 14001, por exemplo, e aqui fala sobre o sistema de gestão ambiental, auditoria ambiental e avaliação de desempenho ambiental. Bom, quais seriam aplicados à nossa área, ao setor florestal, os principais indicadores de desempenho ambiental? Então aqui tem um relatório da Fibra muito interessante, né? Trazendo inúmeros indicadores. Então esse relatório deve ter uma versão mais atual dele, mas a última vez que eu fiz esse levantamento, então, só para vocês terem uma ideia, nesse relatório, todos os tipos de certificações que são feitas na Fibra, que é uma empresa multinacional, né? Então, o ISO 9001 de qualidade, questão de sistema de gestão ambiental, a OSAS, que era na época válida para a questão de saúde e segurança do trabalho, né? Além de todas aquelas relacionadas aos critérios de manejo, FSC, enfim, Serflor também, que é a versão do FSC nacional, né? Enfim, tem inúmeros sistemas aqui integrados. E aqui um exemplo de produtos, né? Então eles têm aqui questão de área total, área certificada pelo FSC e área certificada pelo Serflor. Aqui a questão de distribuição modal logístico da empresa, né? Alguns dados gerais, e aqui começam os índices de desempenho ambiental, né? O IDA. Então você percebe que basicamente aqui a gestão das emissões atmosféricas nós temos aqui ao longo de 3 anos, né? A mudança com relação ao consumo e a emissão de gases, né? Então é aquele fator de produtividade também, né? Então aqui é quilograma, aqui, cadê? Tonelada de celulose seca ao ar, é o TSA ao quadrado. Então quilograma, então é uma medida de produtividade em relação à emissão em relação ao volume de celulose produzida, tá? Aqui a questão de fontes de energia, se elas são renováveis ou não renováveis, qual a origem delas, né? E aí a questão de redução, aqui no único momento, o consumo, né? Mas ao longo do tempo você vai ter o indicador, tá? Gestão de consumo energético. Aqui gestão de resíduos sólidos, né? E aqui indicador de queda de porcentagem de resíduos sólidos gerados, enviados para aterros. E aqui resíduos sólidos industriais, e aí você percebe taxa de reaproveitamento, um aumento da empresa em reaproveitar esses resíduos, né? E os desempenhos são feitos aqui com relação à gestão da água, as melhorias com relação à gestão da água, né? O indicador de efluentes, né? Que é o que é emitido, o que é gerado de efluente do processo de uso da água. Então, o ciclo de produção da água com relação a tratamento do efluente para voltar ao corpo receptor e também a questão de reaproveitamento, o uso e reuso aqui da água já coletada anteriormente. Uma empresa menor, uma empresa pequena aqui, a antiga Floresteca TRC, né, traz aqui a questão de área plantada, aqueles dados gerais, e aqui, por exemplo, os indicadores de desempenho ambiental, porcentagem de área de conservação ou área total de conservação, geração de resíduos, quilogramas por hectare, consumo de defensivos, também a redução de consumo de defensivos como indicador de desempenho ambiental. Aqui outros na área de proteção, né?
ocorrência de incêndios, né, treinamento e capacitação relacionados ao controle de incêndios florestais e produção de aceros, né, por hectares de acero. A questão também do aumento da mão de obra, empregos diretos, treinamentos, né, auxílios educacionais, redução de acidentes. Então, isso tudo podem ser indicadores de desempenho sustentável. Aqui também a Fibria traz então 60 parâmetros nas dimensões relacionadas ao desempenho ambiental, né? 3 grandes dimensões aí. E aqui as certificações industriais, tá? Então aqui exemplos, né? Aqui nós temos os famosos ODS que nós vamos estudar na próxima aula, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aqui os indicadores, né? Relacionando com os ODS, a empresa trazendo os indicadores de desempenho ambiental vinculados aos objetivos lá. Então aqui as metas de reduzir 1/3 da quantidade de terras necessárias para a plantação de celulose e contribuir com a mitigação de efeitos de mudanças climáticas, captação de carbono, aumento da proteção de área protegida, melhorar a ecoeficiência, né? Que são a quantidade de resíduos sólidos destinados a aterros, reduzir, né? Fortalecer a interação empresa e sociedade. Então a gente passa a ter vários aspectos ou domínios de objetivos sustentáveis, né? Aqui também a questão hídrica, né? Fazer a gestão do consumo de água, né? Inclusive materiais genéticos que consumem menos água por tonelada de madeira, enfim, melhoramento genético, né? E o ciclo na indústria também. Então, toda a cadeia produtiva aqui presente, tá? Então, são apenas alguns exemplos, a gente teria que ter muito mais tempo para entrar em cada um desses detalhes, mas fica aí de leitura complementar essas indicações de vídeos e materiais que eu citei. Beleza? Até a próxima, pessoal.